tema é justamente como os regimes de casamento podem aumentar o teu faturamento na advocacia. Então, pega esse aviãozinho que está aí abaixo da sua aula, da sua tela, e envia para os colegas advogados, porque a gente vai debater temas sobre o regime de casamento e como isso é importantíssimo na tua advocacia e vai fazer aí você aumentar o teu faturamento, tá bem? E por que eu resolvi falar sobre regime de bens, que parece algo tão óbvio, né? Mas é importante que quando a gente pensa em regime de bens, a gente usualmente pensa em direito de família, mas não é verdade. O regime de bens, ele reflete em toda a vida civil de qualquer pessoa que detém aí o casamento. Ou seja, se você é casado, o regime de casamento ele está intrínseco em qualquer situação da sua vida civil. Quem aqui nunca foi numa loja ou em algum lugar e falou assim: "Ai, eu adorei, mas eu tenho que falar com meu marido"? Ou, eu gostei, mas eu vou conversar com a minha esposa. Quem aqui já participou desse tipo de situação sabe, então, que o regime de casamento e o casamento como um todo, ele interfere em toda a área civil da nossa vida. Tudo que nós fizermos, e quem sabe às vezes até na área, outras áreas aí, né? Mas é importante a gente saber disso. E por que eu escolhi esse tema? Porque quando você conhece profundamente os regimes que a gente tem previstos no Código Civil, a gente consegue ter atendimentos mais certeiros e muito mais do que isso, a gente consegue faturar altos honorários. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe a diferença. E aí, eu lembro lá na época do Gustavo Lima e da Suíta, que eu não lembro o nome, Luísa, né? Não lembro o nome da ex-mulher do Gustavo Lima. E lá na época, eu lembro que saiu uma informação na qual o advogado fala que o regime deles, que é de separação, obrigatoriamente vai ter meação para a divorcianda. Gente, eu não sei se aquilo foi uma asneira da língua jornalística, porque a gente sabe que muitas vezes os jornais eles fazem manchetes sensacionalistas, ou se de fato a colega que estava trabalhando confundiu a situação. Só que ela passou vergonha no Brasil inteiro. Essa é a realidade que a gente tem que pensar. Por quê? Porque o advogado que não sabe a diferença de uma parcial, de uma obrigatória, de uma separação total, não vai ter condições de seguir a sua carreira. E nós, advogados, sabemos disso. Pois bem, aliado a toda essa situação do regime de bens, que é importante para a tua atuação, a gente passa a compreender aqui que existe uma gama de áreas do direito que você pode trabalhar com o regime de bens. Ou seja, quando você conhece o regime de bens, você pode escolher aí algumas áreas bem interessantes para trabalhar. Se vocês estão me ouvindo aí, coloquem coraçõezinhos para mim, que eu quero saber se vocês estão craques aqui. Então tá. Dito tudo isso, eu tenho certeza que você deve estar aqui se perguntando: mas o cliente, ele já chega com o regime de casamento dele, ele só chega com o problema para resolver e não com a prevenção. Eu não faço planejamento patrimonial no meu escritório, eu só resolvo o problema. Tá tudo bem. Mas ainda assim, se você não conhecer o regime de casamento na qual o seu cliente é casado, você não vai conseguir achar as melhores alternativas para sanar a situação do teu cliente. Então, veja, não só de prevenção se vive do regime de casamento. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente consegue resolver a situação mesmo com o casamento em andamento. E tá tudo bem. O importante aqui é que você saiba trabalhar em todas essas questões. E aí vem uma situação que, aliás, a gente sabe que é bem comum, porque os artigos do Código Civil, eles passam a ser aí muito confusos. E, novamente, o que eu falei no início da aula? Quem aprende os regimes de casamento e quem sabe os regimes de casamento pode faturar mais honorários. Não é para qualquer um poder compreender os regimes de casamento, especialmente quando a gente fala de diversas decisões jurisprudenciais que afetam o regime de casamento. Não só regime, como casamento, como a união estável. Então, a gente tem aí essa realidade de extrema importância. Então, não é só a letra fria da lei, mas é também aí o conhecimento que vem
pós-análise de toda essa situação, tá certo? Mas agora eu quero conversar contigo especificamente aonde o regime de casamento pode afetar a relação do teu cliente com a outra parte ou como isso vai afetar aí o teu faturamento. Pois bem, primeiro ponto, a gente sabe que a gente tem aí 5 regimes de casamento: comunhão parcial, comunhão universal, separação total, separação obrigatória, participação final nos aquestos. A gente tem 5 regimes de casamento no Brasil e esses 5 regimes, ainda que a gente pense em regime misto, e mais para frente eu vou falar sobre isso, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, são só 5 regimes. Bom, como diria aqui meu estimado mestre Silvio Venosa, alguns regimes de casamento são de dar nó na nossa cabeça o que está escrito no Código Civil. A intenção do legislador versus o que saiu naqueles artigos são duas coisas totalmente distintas e a gente tem que compreender. Mas, dito tudo isso, são 5 regimes, são 5 tipos de escolha que eu tenho, na qual irão afetar todos os âmbitos da vida civil desta pessoa. Vamos lá. Quando eu penso em previdenciário, o regime de bens afeta o previdenciário. Quando eu penso no direito tributário, o direito tributário afeta a questão do regime de bens. Quando eu penso no direito do trabalho, também é afetado pelo regime de bens. Se eu pensar no direito imobiliário, 100% afeta a situação do regime de bens. Vocês compreendem que cada um dos itens, direito empresarial, afeta todos os tipos de situação civil que a gente tem lá no Código Civil. E, aliás, né, tem uma piadinha que o Código Civil é a história de um homem que nasce, tem direitos ao nome, cresce, se emancipa, cria uma empresa, compra imóveis, casa, divorcia e falece, né? A gente tem ali toda a história, né, a ordem do Código Civil. Mas, basicamente, é isso. O regime de casamento, ele afeta tanto todos os livros de antes do casamento do Código Civil, como depois. E, consequentemente, traz situações que afetam todos os outros casos concretos, como o direito do trabalho, que não está no Código Civil, como, por exemplo, uma situação de penal, que pode estar abarcado ali em função do regime. Então, é muito importante nós entendermos isso. O próprio tributário, ele não está dentro do Código Civil, mas ele é 100% afetado pelo regime de casamento. E quem aqui não conhece a história daquele casal que teve que se divorciar no papel, mas de fato continuou casado, porque estava com uma dívida e era só de um deles, aí separou para tentar conseguir manter o patrimônio, 50% do patrimônio. Uma grande mancada, porque a gente sabe que isso é considerado fraude a credor, e mais do que isso, o meeiro sempre tem direito, se não se beneficiou da situação, ele sempre tem direito de reservar a sua ameação. Então, às vezes, é até pior fazer esse tipo de treta, como eu digo, para tentar resolver uma situação. Então, se você é advogado, primeira dica de ouro, não indique ao seu cliente que faça divórcio para separar bens. Salvo, galera, se vai de fato divorciar. Existe um caso no tabelionato que eu trabalhava, na qual um casal ele estava ali naquela situação de querer se separar por conta da situação patrimonial do cônjuge. E aí, indicando, olha, não vai fazer sentido, porque vai ser considerado aí uma fraude a credor, é melhor não fazer, etc. Só que nesse meio do caminho, a cônjuge passou a conhecer várias sujeiras que o marido fez sem o seu devido conhecimento. E aí é que acontece, além de o divórcio para fins fiscais, mas efetivamente aconteceu o divórcio. Ou seja, as pessoas, às vezes, elas vão com o intuito de fazer algo só formal, mas quando começa a ver tudo o que está acontecendo e você começa a conhecer um novo lado do cônjuge, né? Você acaba aí se divorciando. E ontem falei na Lara Nesteruk e hoje falo de novo. Ela, enquanto casada, ela tinha uma visão do companheiro, que ali não era casamento, mas hoje ela começa a ver tantas coisas que eram problemáticas e que por estar num relacionamento de confiança, gera aí uma questão muito maior de desconfiança, ou seja, quando rompe o laço,
rompe de uma forma muito mais drástica e a gente acaba conhecendo um lado, um viés dos nossos companheiros que a gente não conhecia. Pois bem, visto que o regime de bens, ele afeta todo e qualquer instituto de direito, a gente tem que entender o seguinte, mesmo que eu queira trabalhar com direito penal, eu tenho que conhecer regime de casamento. Se eu quiser trabalhar com direito de trabalho, eu vou ter que conhecer regime de casamento. Vou ter que conhecer como alguém que trabalha com direito imobiliário? Não, não necessariamente, mas o básico você vai ter que saber. Agora, quando a gente está falando do direito civil e todas as correlações do direito civil, você é obrigado a dominar regime de casamento. Não pense que isso é só do familiarista. Não é. É de extrema importância que você saiba disso, porque às vezes, em função do regime, eu trago para a lama ou não uma situação concreta ali do casal, tá bem? E aí eu quero que você pare para pensar né, vamos lá. Em que momento eu posso pensar no regime de casamento para faturar mais honorários? Porque afinal nós estamos aqui para falar sobre faturamento de honorários, para faturar 10 vezes mais, para ganhar mais honorários, para a gente poder sair desse mais do mesmo e sermos aí advogados de sucesso, advogados que têm aí uma alta performance. Pois bem, em que momento eu posso fazer isso? Pensando em tudo que eu trouxe até aqui. Nem adentrei ainda nos regimes de casamento e algumas dicas importantíssimas que cada um tem que ter. Mas para pensar. Se você faz inventário, é um ponto na qual conhecer regime de casamento e conhecer as implicâncias que existe para cada tipo de regime é um ponto. Aliás, hoje eu passei o dia resolvendo um inventário que eu fiz parceria aí, e nesse inventário nós tínhamos uma situação que, olha que interessante, abarca direito sucessório, direito de família, empresarial, imobiliário e, acima de tudo isso, um menor de idade. E aí, nesse caso concreto, a gente tinha o seguinte, a gente tinha um regime de casamento previsto de uma data em diante e nós tínhamos cotas sociais que foram sendo adquiridas no decorrer dos anos. Então, a gente teve que sentar e calcular, olha, esses 5% aqui de cotas, eles são havidos na constância do casamento. Esse aqui, o cônjuge é meeiro. Nos demais 20%, a situação é de bem particular. Logo, eu tenho uma situação aqui em que o cônjuge, ele não meia, mas ele herda, comunhão parcial de bens. Consequentemente, eu vou ter que fazer, a partir dali, um levantamento. Por quê? Porque essas cotas aumentaram, mas elas aumentaram proporcionalmente. Tinha 20% de cotas particulares, 5% de cotas comum do casal. E aí, quando eu tenho um aumento dessas cotas, mas que não houve aquisição, ou seja, houve um incremento financeiro na empresa, da própria empresa, esses 25 passam a ter um percentual diferente no total daquele quinhão. E isso, gente, acima de direito de família e direito de inventário, é saber fazer cálculo para empresarial. Você tem que ser bom em matemática também. Olha que interessante. E um advogado familiarista usualmente nem sabe como chegar naquele cálculo. E aí que a gente vê aquele monte de formal de partilha sendo devolvido, porque registro de imóvel informa que aquilo ali não está correto. Por quê? Porque registrador de imóvel faz a análise de toda aquela situação. Então, olha como, numa situação, a gente consegue compreender. Nesse mesmo caso, tínhamos ali uma menor que já tinha 16 anos. Dá para emancipar. Olha que beleza, dá para fazer emancipação. Por quê? Porque se a gente pensar em fazer um acordo daqueles com o Ministério Público, ferrou, não vai sair em menos de 10 anos. Então, qual é a estratégia aqui? Saber também que existe lá a possibilidade de emancipar. Vamos fazer a emancipação. A partir disso, saber quanto vale cada patrimônio. E aí chegar para o cônjuge, que está lá querendo dizer que tem mais direito do que efetivamente tem, e mostrar para ele, veja, cônjuge, você tem 15% de cotas sociais que foram adquiridas na constância do casamento. Logo, esses 15% entram na partilha, tal qual entra 100% de um imóvel quando a gente está falando aí de uma só, um do casal que faleceu, ou seja, eu vou separar a minha ação, mas os outros 50% são herança. Aqueles 15% que o cônjuge tem
7,5 é herança. E aí, quando a gente tem isso, e a gente sabe dessa situação que está lá correlacionado com o direito de família e com o regime de casamento, a gente olha para o advogado da outra parte e fala, doutora, se eu for judicializar, eu vou discutir para fazer isso, isso e isso. Eu vou pedir para fazer a atualização dessas cotas sociais também. Por quê? Porque se você quer atualizar o restante, que é inferior, são só 5%, os outros 15% já estão com o cônjuge supérstite. Logo, nós vamos ter uma discussão muito grande. Vamos sentar e fazer um acordo? E aí, você aparece com uma solução pronta para o outro advogado, mas dizendo, se a gente for brigar, a gente vai brigar por isso. E mais, se a gente for brigar judicialmente, a gente vai brigar pela colação dos bens que existem para o valor atual. E os bens foram todos doados muito tempo antes. Então, quando a gente mostra por A mais B que você pode fazer ali uma negociação, tudo isso, por quê? Porque em função do regime de casamento, a gente encontrou uma brecha nas cotas sociais. Olha como é importante a gente compreender regime de bens e compreender como ele ataca na sucessão, no divórcio, no direito empresarial. E olha que interessante, o advogado queria partilhar, além das cotas sociais, ele queria partilhar os bens imóveis da empresa. E aí ele não se deu conta que não é possível. Ou seja, não é da área de sucessão, mas a gente tem mais um mecanismo de negociação. Cara, de um inventário que ia ser um problema judicial, passa a ser uma possibilidade de resolução extrajudicial, porque emancipa uma pessoa, joga no ventilador o problema do cônjuge que quer dizer que tem mais direito do que tem. Por quê? Porque conhece regime de bens, porque sabe tudo que tem que ser feito, porque compreende que no regime da comunhão parcial de bens só vai ser meieiro no momento dos bens comuns e vai ser herdeiro nos particulares. Ora, se quer ser herdeiro em tudo, porque também quer ser herdeiro nos bens havidos na constância da união, lembre-se que você tem que trazer todo esse patrimônio também. O que está no seu nome, se tem carro no nome do outro cônjuge, tem que ser trazido. E aí a gente começa a compreender que, eu posso trazer então aquela outra empresa que ela abriu sozinha em outro lugar e a gente traz essa empresa também. Por quê? Porque foi constituída onerosamente na constância do casamento. Então essas cotas sociais têm que entrar também. E aí você começa a ver que aquele cônjuge que estava por cima começa então a querer negociar, porque senão vai perder muito do que tem direito. Então, gente, é importante a gente saber os regimes até como forma de negociação em uma conciliação ou mediação de família ou até mesmo empresarial. Pois bem, que outro momento eu posso utilizar aí o regime de casamento para ganhar dinheiro? Primeiro ponto, quando a gente pensa em regime de casamento, a gente tem que pensar em toda uma linha de regramentos de família. Contrato de namoro, união estável, o próprio casamento, e aí a gente vai acompanhando uma família e vai fazendo com que ela tenha um planejamento matrimonial desde o início da sua, dos seus patriarcas. Então a gente começa a criar uma situação de prevenção face a um problema. Imaginemos que os patriarcas se divorciam e dá uma briga generalizada e um dos cônjuges acaba saindo com 50% do patrimônio e exige esse pagamento em valor porque não quer ficar na empresa. E ele descapitaliza a empresa a ponto dela quase quebrar. Aquele que fica dentro da empresa, vamos dizer que ficou Maria dentro da empresa, tá? A Maria ficou dentro da empresa e falou assim, cara, eu nunca mais quero que aconteça isso com a minha empresa. João saiu da empresa, a gente se divorciou e ele praticamente faliu uma empresa que era de sucesso. Por quê? Por ganância e por briga entre o casal. Olha que interessante, então a partir disso, você que é advogado da Maria, fala, Maria, vamos começar a fazer contratos de boas práticas, porque visto que será uma empresa familiar, a gente tem que começar a colocar alguns condicionamentos para que quem é sócio da empresa seja obrigado a casar pelo regime X ou Y.
Logo, é melhor a gente já começar a fazer isso enquanto os seus filhos ainda são novos, enquanto eles ainda estão namorando, não tem um cônjuge, porque depois que tem, fica mais difícil. E aí você começa a fazer um planejamento patrimonial, e aqui também considerado um planejamento sucessório, a partir do momento que você tem um problema num divórcio. Você demonstra a importância de um regime de bens. E aí você consegue, então, fazer esse acordo. Olha que interessante, porque a partir desse ponto, você faz as boas práticas da empresa, você passa a fazer planejamento matrimonial para essa família, você passa a resolver também a parte de planejamento sucessório e, acima de tudo, você passa a ter aí um conhecimento sobre 4 áreas que você não tinha antes, que é a questão do divórcio, que é a questão da parte empresarial, que é a questão também de documentos de boas práticas que você pode fazer numa empresa e também toda a parte aí de pactos antinupciais, o que pode ser inserido, o que não pode ser inserido e assim por diante. E aqui eu quero adentrar num tema dos regimes de casamento que são de extrema importância a gente compreender. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de falar em regimes mistos. Quando eu falo regime misto, não é uma salada da fruta, não é uma salada de fruta, tá? Eu sempre penso aqui naquela musiquinha pera, uva, maçã, salada mista. Enfim, não é uma salada mista, tá? Não é uma salada de fruta. Por quê? Porque o regime misto, eu posso ter alguns formatos nesse regime misto, mas eu não posso ficar trocando a hora que eu quiser. Por exemplo, o que não dá para fazer? Eu não posso chegar para o registrador e para o tabelião de notas e falar assim, olha, eu quero fazer o regime de casamento misto, que quando a gente acordar vai ser parcial e quando a gente acordar vai ser separação total. Oi? Não, isso não existe. Não tem como você fazer um regime assim, porque não vai ficar claro nunca. As brigas judiciais vão muito adiante. Vamos pegar um exemplo de regime misto. Vou casar pela comunhão parcial de bens. No entanto, eu quero que as cotas sociais da empresa XY sejam de exclusividade minha, ainda que adquiridas cotas sociais no correr do casamento. Opa, como assim? Eu tenho 100 cotas sociais da empresa XY hoje. Caso amanhã, se eu quiser comprar mais 100 cotas sociais daqui a 3 dias, eu posso comprar, porque o meu pacto antinupcial diz que aquela aquisição será pelo regime da separação total de bens. Eu faço uma exclusão do regime frente ao restante. Quer ver outra forma que eu posso fazer? Porque aqui eu estou fazendo de uma forma exclusiva, né? Excluindo. Agora vamos pensar numa forma inclusiva. Eu, Patrícia, estou casando pelo regime da comunhão parcial de bens com o meu marido, mas a casa em que eu vivo, ela é minha. E ela foi adquirida antes do nosso casamento. Eis que eu quero que essa casa em que a gente vive passe a ser dos dois, ainda que o nosso regime de casamento seja o da comunhão parcial de bens. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pacto antinupcial. Eu vou dizer que eu quero o regime da parcial de bens, mas que o imóvel da rua A, número 3, passa a ser do casal como se comunhão universal de bens fosse. Opa, peraí, Patrícia, eu posso fazer isso? Pode. Assim como eu posso excluir, eu posso incluir. E o que significa isso? Significa um ganho tributário. Como assim, Patrícia? Se eu trago esse bem para dentro do casamento, eu não pago imposto para transmitir 50% do imóvel. Por quê? Porque eu pactuei no meu regime de casamento, que é um regime misto. O que significa? Que lá no registro civil vai aparecer comunhão parcial de bens, mas eu tenho um bem específico que eu defini que não será. Gente, isso é planejamento patrimonial puro, puro. Quem sabe isso consegue várias questões, inclusive tributárias, para o seu cliente, que valerá o preço dos seus honorários. E é por isso que você vai cobrar caro. E é por isso que você vai cobrar e vai ganhar altos honorários. Porque você tem saídas jurídicas que 99% dos advogados não possuem. E aí vamos um pouquinho mais adiante. Vamos imaginar aqui, e esse é um regime de casamento que eu, Patrícia, brinquei uma vez, tá? Dentro de uma aula, mas conversando com alguns registradores civis,
Alguns entenderam que não, outros que era possível, mas vamos lá. Imagine o seguinte: você casa com o seu marido pelo regime da separação total de bens, mas você acha o seguinte: você acha que, bom, se a gente ficar 10 anos em períodos, né, de casamentos líquidos, que a cada 3, 4 anos se divorciam, eu acho que a gente podia passar por uma comunhão parcial de bens, mas a partir daquele momento ali. Opa, beleza. Mas eu acho que se a gente ficar 30 anos casado, cara, a gente merece casar pelo regime da universal, né? Porque afinal, 30 anos casado, a gente tem que dividir tudo, né? Aí faz total sentido. Opa, então eu posso pensar em fazer um regime de casamento misto e progressivo. Por quê? Porque do dia 1º de dezembro de 2000 até o dia 31, dia 1º de janeiro de 2000 até o dia 31 de dezembro de 2010, eu vou ter o regime da separação total de bens. E vai prevalecer entre eles o regime da separação total de bens. A partir do dia 1º de janeiro de 2011, eu passo a ter o regime da comunhão parcial de bens. E aí, olha lá, tudo que é bem particular, porque na separação total todos os bens são particulares, seguem sendo particulares, ou seja, tudo que eu tinha até ali segue sendo particular. A partir dali, tudo que a gente comprar na comunhão será de nós dois. Opa, que interessante! Mas veja, isso vai até o ano de 2020, 2030. 31 de dezembro de 2030, eu tenho o regime da comunhão parcial de bens. Quando chega o dia 1º de janeiro de 2031, eu vou olhar para o meu marido e vou dizer assim: cara, tu me aumentou 30 anos, partiu regime da comunhão universal. Tudo aquilo que era de cada um agora é de todo mundo, virou uma zona, virou 100% amor. Olha que interessante. E aí você tem uma progressão de regime que não afeta a análise jurídica de quem está pegando aquele regime. Dá para fazer o contrário? Não dá. Eu não posso começar pela universal e ir diminuindo. Por quê? Porque eu vou ter uma confusão patrimonial muito grande e eu vou ter que ir fazendo partilhas até que eu passe para o próximo regime. Agora, quando eu tenho um regime progressivo e que vai avançando de acordo com o aumento de comunicação de bens, eu tenho essa possibilidade. Olha que interessante. É viável? Eu não sei, eu nunca tentei, mas eu tentaria. Se eu fosse advogado e alguém quisesse fazer isso, ou alguém quisesse, Patrícia, eu queria que conforme fosse aumentando o casamento, fosse aumentando a união ali do casal. É exatamente isso que eu falei para você, um casamento progressivo. Patrícia, que absurdo, que contratualização do amor, minha galera, me desculpa, mas assim, ó, quem não senta e conversa sobre regime de casamento e sobre dinheiro, não deveria nem estar casado. Porque é de extrema importância falar sobre dinheiro e sobre regime de casamento. Não pode ser um tabu. E a pessoa que programa tudo isso, olha que interessante, porque ela já teve essa conversa franca, ela não tem problema em sentar e resolver depois. Pode existir exceções? 100%, pode sim, mas eu estou falando na regra. Então, olha que interessante esse tipo de planejamento patrimonial que você pode fazer. Imagine, por exemplo, que você pode inserir aí algumas outras cláusulas que não são comuns, mas que não são proibidas. E hoje a gente tem uma maleabilidade dos regimes de casamento frente ao que a gente tem no registro civil. Hoje nós temos registradores civis que têm aí um pensamento um pouco mais, não vou dizer à frente, né? Mas estão mais confortáveis com o Código Civil. Porque é muito importante a gente entender que o regime de casamento, ele vem do Código Civil, ele é do anterior código, mudou parte da situação, mas passa a se ter um nível maior de estudo na classe registral. Vamos lá, dos anos 2000 para cá, com a internet, com os concursos públicos, com toda essa situação. E aí a gente passa a ter, então, uma possibilidade de conversa muito melhor. Pois bem, agora vamos para um tema aqui bem complexo. Patrícia, como eu introduzo esse tema para os meus clientes? Como eu digo para eles que isso é um negócio? E aí eu vou te dizer, depende, né? Como um bom advogado. Qual é a sua atuação? A minha atuação é em direito empresarial. Eu trabalho fazendo contratos sociais para grandes famílias ou faço contrato social para clientes ali que estão montando suas microempresas. Ótimo, é um bom momento de você conversar. Em que momento você está conversando sobre isso? Não, meu cliente veio para montar uma startup e aí ele é solteiro.
E a gente começou a conversar e eu fiz alguns questionamentos para ele. Ele disse que está morando junto com a namorada. Opa, alerta, união estável. E aí você, ó, isso aqui pode dar problema na empresa. E aí você fala, olha, João, vamos pegar o João e a Maria, são sempre meus exemplos. João, veja, interessante, que coisa boa que você está aí namorando. Você tem algum documento de união estável, etc. E aí o João vai dizer, não precisa. Porque a gente se dá super bem. Se der qualquer problema, cada um pega suas coisas e vai embora. Vai nessa. E aí você olha e fala, não, muito legal esse compromisso de vocês. Mas você toparia fazer uma reunião com ela junto? Pra gente daqui a pouco colocar uma cláusula aqui nesse teu contrato, pra gente definir que ela está ciente que essa aquisição, essa contratação dessa empresa, ela é única e exclusivamente tua? E aí o João vai olhar, mas para quê? Veja, é uma garantia, eu acho que não vai fazer mal. E vamos lá, né? Se a tua namorada é de boa, como tu tá falando, possivelmente vai dar certo. Aí o João vai com uma pulga atrás da orelha, né? E aí começa a situação que ele vai conversar com a Maria. E aí a Maria fala, mas nossa, que absurdo, o teu advogado do empresarial para fazer uma startup? Aí, vamos fazer uma reunião com ele. Aí chega lá Maria e João, e naquela ânsia, né, eles começam a falar. E daí você olha para o João e fala assim, João, você não está querendo fazer uma startup para poder encontrar investidores? É óbvio que sim. Pois é, então imagina o seguinte, a gente tem grandes investidores de fora do Brasil, eles não entendem os regimes de casamento aqui do Brasil, até porque tem toda uma questão judicial que às vezes vale, às vezes não vale. E aí, quando a gente faz essas blindagens ou tentativa, né, porque nem sempre funciona, quando a gente faz esse tipo de situação, para aquele que vai investir, é muito melhor. Ele investe com mais segurança porque ele viu que você teve compliance. Você se preocupou com isso. Aí João e Maria, opa, ele falou compliance. Esse é um nome que está na moda e que a gente tem que ter compliance na empresa. Ele está falando sobre compliance, que isso é compliance. Vou pensar melhor. Veja que você fisga o cliente não é pela situação da união estável ou do casamento ou do regime. Você fisga por aquilo que os investidores vão querer, o compliance. E aí é que você começa a fazer o atendimento e aí os dois ficam interessados. E aí Maria olha, não, meu amor, você precisa dessa compliance, vamos fazer o que a gente precisa fazer. Olha, eu também trabalho com a questão de regime de bens e eu faço o planejamento patrimonial. A intenção de vocês é permanecer aí, se conhecendo e quem sabe, né, mantendo uma família daqui a pouco. Não, é isso aí. Quem sabe a gente não faz uma união estável com separação total de bens. E aí, se vocês quiserem casar pela parcial, pela universal, tá tudo bem. Mas no momento a gente está fazendo a compliance do João. Show de bola. Você convenceu uma pessoa a fazer. Você estava falando de empresarial, você estava pensando aí numa startup que ia para um compliance que tinha um investidor externo, e aí você começa a compreender que, a partir disso, tu demonstra por A mais B a importância de pensar no regime de casamento. Você para de falar daquela parte ali de amor que muita gente traz como ponto principal. Gente, a gente não está discutindo amor aqui, a gente está discutindo patrimônio. E o amor, ele se transforma em ódio num tapa. E todo mundo aqui sabe disso, que já teve um relacionamento que aconteceu alguma coisa, miou o relacionamento, e aí se passou a ter um horror daquela pessoa. Todo mundo já teve esse tipo de experiência. Então você sabe que isso é importante. E quanto mais aberto isso for, melhor. Você não precisa Maria, assina isso aqui porque meu advogado mandou assinar. Não sei nem o que é, só assina. Não. Aí, meu filho, aí João tá totalmente errado, tem que perder mais as cotas sociais da empresa mesmo. Brincadeira à parte, né? Mas entende que você tem jeitos e jeitos de conversar, inclusive com o teu cliente, de mostrar para ele que planejamento patrimonial é muito bom. E aí você pode dizer, imagina, João, que daqui a pouco você quer ter um sócio e você não alcança ninguém, mas a tua esposa, que vocês estão pela separação total, vocês conseguem ser sócios na mesma empresa, porque o regime da separação total permite. Opa, olha que interessante, eu posso ser sócio do meu marido, inclusive na empresa? Opa, que legal. Olha como a gente vai demonstrando de forma mais simples. Mas como que eu demonstro isso? Conhecendo regime de bens e onde ele afeta. Num caso de um contrato social, eu te trouxe compliance, situação de sociedade, situação de regime de bens. Você compreende? Ai, Patrícia, mas você tem muito conhecimento. Tem conhecimento nenhum de empresarial. Eu não faço empresarial, mas eu sei como funciona. Por quê? Porque eu conheço o regime de bens. Não é por causa do empresarial, é por causa do regime de bens.
E eu conheço, aí eu sei como é que funcionam as cláusulas contratuais de uma empresa. Olha que interessante. E aí eu aprendo um pouquinho de empresarial. Agora vamos imaginar outra situação. Como introduzir esse tema, por exemplo, num casal que está ali se conhecendo. E eles estão na sua frente para resolver a compra de um apartamento que você está fazendo a due diligence deles. Você está analisando se compra ou não compra o imóvel. E aí você fala assim, nossa, que legal, mas esse imóvel vai ficar só no nome do João? É só o João que está comprando, mas a gente está indo morar lá. Vocês já moram juntos? Já moramos. Ah, que legal. Alerta, opa, já tem união estável, se não está configurada, é parcial de bens, ou seja, já vai ser dela esse patrimônio, e João está comprando só no nome dele porque é só dele. Pera lá. E aí você vai assim, veja, numa alienação fiduciária, o banco pede para declarar que você tem ou não tem união estável. Ah, mas aí a gente declara que não tem. Falei, pois é, mas eu entendo que é melhor vocês declararem que tem a união estável e dizer que a compra é só do João, porque vai ficar melhor para o banco, para vocês e também para o vendedor, porque por qualquer situação você pode ter invalidado aí esse documento e vocês não querem ficar sem casa, né? E aí você começa a levar para um outro lado, não é o lado do casal. Não é o lado de que ela ou ele poderão brigar por este apartamento. É justamente pelo fato de que você já está antevendo outras situações. Então, como introduzir o tema é de que forma você introduziria o tema para pessoas que não entendem do direito e que, ao mesmo tempo, são preconceituosas com regime de casamento. Porque, gente, o casal é muito engraçado. Eu trabalhei 20 anos num balcão e aí a gente... Lá é algo muito mais frio, né? Muito mais rápido o atendimento. A união estável, sabe qual é o regime? Ah, comunhão total, e o outro olha a separação total. Gente, isso era a coisa mais comum. A mulher olhava e falava comunhão total, o homem olhava e falava separação total. Era incrível. Vocês não sabem a quantidade de união estável que deixaram de ser feitas por esta pergunta. Então, no balcão de uma serventia, eu aprendi que existem formas de se fazer o questionamento a respeito de um regime de bens e de se colocar a situação de um regime de bens. Se dentro de um balcão que eu não tinha a relação muito mais íntima de cliente-advogado, imagine você, advogado, para tratar dessa situação. Então, é importante que você saiba fazer isso. E aí, por fim, um último ponto que é para você poder faturar aqui no último ponto eu quero trazer como, Patrícia, que eu consigo cliente para falar de regime de casamento. Como que eu consigo cliente para atender a pessoa e ela começar a falar para outros o que eu faço? Pois bem, e aí eu te pergunto, quando você está lá tomando uma cervejinha, vamos tomar uma água enquanto isso? Quando você está lá tomando uma cervejinha com os seus amigos no bar e a sua amiga ou o seu amigo começa, tu vê, lembra do fulano? Lembro. Então, voltei a sair com ele e a gente está querendo morar juntos. Estou pensando em vender meu apartamento para ir morar com ele. Sinal de alerta. Nossa, o João vai vender o apartamento para morar com a Maria. Mas a Maria mora de aluguel, por que ele vai vender o apartamento dele, que é só dele? E aí você já começa a pensar, aí você fala, que legal. Primeiro, não jogue um balde de água fria, gente. Pedir, ao menos para mim, é dizer só que não vai dar certo, é fazer dar certo, né? Eu tenho algumas amigas que me disseram que o meu relacionamento com meu marido não ia dar certo. Eu acho que os 2 primeiros anos eu só fiz dar certo porque eu queria dizer que ia dar certo, entendeu? Porque a gente passou se matando nos 2 primeiros anos. Quem me conhece aqui sabe que os 2 primeiros anos não teve amor, teve muita força do ódio pra gente ficar junto. Brincadeiras à parte, gente. É muito comum quando a pessoa olha e fala, isso não vai dar certo, não faz isso, fulano. Esse não é o tipo de opinião que um amigo deveria dar. Então, você vai ouvir. E aí você vai falar assim, não, muito legal, pô, show de bola. Assim, você sabe que eu sou advogada, né? Você não toparia conversar comigo lá no escritório? Assim, ó, amizade à parte, vamos sentar e conversar um pouquinho? Acho que você poderia se beneficiar com isso. Lá vem tu, Patrícia, dizer que tem alguma coisa errada com o meu relacionamento. Não, eu quero muito que dê certo. Aliás, eu super topo que você vai morar com a Maria, João. Acho que tem tudo para dar certo, porque vocês já tentaram, quase deu. Eu acho que é isso aí, mas eu acho que a gente podia conversar um pouquinho. O que você acha?
Ele, tá bom, então amanhã a gente conversa, beleza. E aí, ele compreende que você não tá indo contra o relacionamento. Você, aliás, está sendo super a favor. Mas você tá pensando num lado que ele, no calor da emoção, não está. Opa, você trouxe um amigo que nada tinha a ver com a tua área, mas que por uma conversa dele você pôde compreender. E ele vai dizer assim, Patrícia, obrigada, achei muito interessante tudo que tu me falou, mas eu acho que não é para mim no momento. Não, beleza, mas se porventura tiver alguma dúvida, quiser trazer aí a Maria para a gente conversar, venham aqui, eu converso com o maior prazer com vocês, porque eu acho que vai ser super interessante para vocês dois. Não, eu não tô falando só para ti, não, João, tô falando para vocês dois. Acho que vai ser bom pro relacionamento de vocês. E aí vem a situação. Opa, então, pera lá. Quando, e vamos lá, quer tenha dado certo ou não a história com a Maria, quando o João estiver numa roda de amigos conversando com um outro amigo, e esse outro amigo vai dizer assim, cara, me juntei com a fulana, agora ela tá enchendo meus bedelhos, porque quer metade do meu apartamento. Cara, eu comprei o apartamento antes. Aí o que o João vai lembrar? Patrícia bem que me falou sobre isso. E eu não fiz. Será que tá tarde? Mas antes disso, sabe o que ele vai dizer? Cara, procura a Patrícia. A Patrícia fez uma conversa comigo um dia e era mais ou menos nesse sentido. Eu não vou saber te explicar, mas a Patrícia vai. Pronto, começou o boca a boca. Você compreende que é assim que funciona o teu trabalho? O que tu plantou há 6 meses atrás, daqui a 1 ano vai começar a ser plantado, vai começar a ser colhido. Então, a gente tem que compreender que não é assim para a gente fazer o nosso nome. Eu, Patrícia, não estou aqui falando com vocês assim do nada, porque o Instagram mostrou para vocês que eu existo. Não, gente. Eu tenho mais de 23 anos na área do extrajudicial. São 23 anos vivenciando o balcão e vivenciando o cartório. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Então, são 23 anos de muito estudo e de muita prática. E é assim que vai vindo. Eu tenho clientes que me conhecem lá no cartório e que hoje, nossa, tu não tá mais no cartório? Pô, que legal que você é advogado, eu vou marcar uma consulta contigo. Ou seja, você planta e você colhe, mas você não vai colher na hora que você quer. E é aí que você vai construindo toda essa gama de clientes. Você está numa mesa de bar, estás numa farmácia, eu sempre brinco, né, que até no Uber a gente tem que ser advogado. E, gente, eu, Patrícia, já entreguei cartão no Uber. Ai, que vergonha, Patrícia, entregar um cartão no Uber. Ué, eu não tenho Uber que vende balinha, álcool gel, máscara, cerveja. Nos Uber de noite tem até cooler com cerveja para vender. Qual é o problema de eu vender o meu serviço? Porque o meu serviço custa mais caro? Porque eu estou usando o serviço dele e eu não posso ofertar o meu? Negativo. Você pode ofertar e deve ofertar. Até para o Uber. Pode ser que o Uber não tenha condições de te contratar. Mas pode ser que ele tenha um amigo que tenha dinheiro para te contratar. Olha que interessante. Às vezes, os clientes vêm de onde a gente menos espera. E eu digo isso porque dentro do cartório isso também acontecia. Aquele cliente que ia lá fazer um reconhecimento de firma, tinha um atendimento bom, que tinha ali um bom tratamento, ele aparecia depois um monte de coisa para fazer e tu olhava, nossa, mas foi só um reconhecimento de firma. Pois é, mas aquele atendimento marcou a vida daquela pessoa. E é isso que você tem que fazer. Você tem que marcar a vida dos seus amigos, dos seus conhecidos, das pessoas que passam na tua vida com aquilo que tu faz. E aí é um outro ponto, né? Eu sempre digo, parem de reclamar da advocacia para outras pessoas. Quem enxerga alguém reclamando da sua própria profissão nunca vai contratar a pessoa. Se você é advogado e está reclamando para o seu amigo que tá difícil a advocacia, ele vai olhar e vai dizer, mas cara, como é que tem tanto advogado milionário? Tem alguma coisa errada com o João. O João tá reclamando que não dá dinheiro, que tá morrendo de fome. Gente, isso pega e isso é inconsciente, tá? Lembrem disso. Parem de reclamar da profissão de vocês. Quer reclamar? Senta lá num canto com um amigo da mesma área, que é amigo, entendeu? Que não é conhecido, não é só um advogado. Pega aquele amigo e fala, cara, tá difícil, olha, isso aqui no cartório tal, no judiciário, na vara tal. Nossa, tá insuportável. Tá, isso é uma coisa, você tá falando com um colega que você tem confiança e sabe que aquela reclamação não está indo para um lado inconsciente. Agora, você tá lá numa comissão da OAB e você começa a reclamar da advocacia. Você começa a reclamar do juiz, do oficial de justiça, do fulano, do ciclano, e vai sentando o cacete em cima. E aí o que acontece? As pessoas falam, não vou contratar a Patrícia. A Patrícia passa reclamando de todas as profissões e passa reclamando dos colegas advogados. Quem sabe ela é a única que é a última bolachinha do pacote. Gente,
tem que se preocupar com isso. Nós temos que saber o que a gente está falando, tá bem? Antes de eu finalizar a aula aqui, eu quero lembrar que amanhã nós temos mais uma aula, mas será ao 12h12, porque afinal, sextou, verão, então a gente faz aí a aula mais cedo para vocês poderem viajar para a praia no turno da noite. Mas 12h12, almoço de vocês, eu quero vocês aqui comigo, ouvindo sobre os princípios básicos que todo advogado precisa saber sobre compra e venda. Então, se você quer aprender sobre compra e venda, e aliás, um dos princípios básicos a gente está tendo aqui, se você está aqui, lembre-se que você pegou um princípio muito mais dissecado, porque essa aula não fica salva. Então, amanhã a gente vai falar aí sobre princípios básicos da compra e venda, tá certo? E aí, lembrando mais uma vez que o workshop Acelerando os Honorários está com as inscrições abertas. Se você ainda não se inscreveu, você pode colocar aqui embaixo dessa aula quando... Ah, não, você não pode botar embaixo porque essa aula não vai ficar salva. Você pode me chamar no direct que eu mando para você o link, tá certo? Eu quero trazer aqui um último passo para você começar a trabalhar o regime de bens e começar a introduzir o regime de bens como algo intrínseco na sua vida, tá bem? E aí, eu quero que você pense o seguinte, qual é a área que você trabalha? Você trabalha com direito empresarial? Opa, dei várias dicas aqui. Você trabalha com direito tributário? Importante conhecer. Você trabalha com análise imobiliária? De extrema importância. Você trabalha com uso capião? Super importante. E aí você vai pontuar todas as situações que você trabalha e como o regime de bens afeta. E aí eu vou trazer um exemplo aqui rapidamente para a gente encerrar essa aula. Vamos pegar a uso capião que eu falei. Como que a uso capião afeta a tua vida dentro do regime de bens? Primeiro, o posseiro, se ele é casado, união estável, qual é o regime de bens? Dependendo do regime de bens, vamos imaginar o seguinte, são casados pela separação total de bens, tá? Mas ambos são posseiro. A uso capião tem que ser feita no nome dos dois, não só no nome de um, tem que ser no nome dos dois, ok? Quando eu penso nos detentores de direito real, temos ali um casal que eram casados pela... Vamos pegar aqui, imaginar que o imóvel era só do João, o João casou, tem a averbação do casamento ali na matrícula, mas, olha que interessante, o João se divorciou, ou melhor, Maria, casada com o João, morreu. E eles eram casados pela parcial de bens. E aí você fica assim, vou ter que ir atrás dos herdeiros da Maria, se é que ela tinha herdeiros antes do João? E aí você para e pensa, não, porque João adquiriu este bem enquanto solteiro, casou e só averbou o casamento, é bem particular. Se Maria morreu antes dele, esse bem não se comunica, eu só averbo óbito. Então olha que beleza, eu só preciso notificar João. Não preciso ir atrás dos herdeiros, que são filhos de João e Maria. Eu só preciso notificar o João. Olha como um mero detalhe, gente, faz 100% de diferença na tua atuação. É exatamente isso que eu quero que você faça aqui. Pegue os casos concretos que você mais atua, ou pegue um, vamos começar por um, pegue um, analise e veja o quanto o regime de bens influencia nessa tua atuação. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês.